Vamos lá, pessoal, iniciar mais um episódio aqui do nosso TopoCast, né, o podcast da Colina Tech, né, onde a gente vem aqui para falar, né, Vitor, já adiantando aqui os spoilers do nosso convidado, sobre marketing, vendas, gestão, empreendedorismo, né, tudo aí que você tem de dúvidas, né, a gente aqui também vai chorar um pouco, rir um pouco, né, que a gente sabe que a vida de quem tá também, né, no dia a dia de trabalho é isso, né, uma gangorra. E hoje, né, tenho aqui a honra de um grande amigo, né, Vitor Navarro, mais conhecido, né, pelos amigos aí como Nabil, né, ele que iniciou a engenharia de produção com a gente, depois, né, graduado já hoje, né, bacharelado, né, aí em publicidade, né, e propaganda, então publicitário hoje, e já atuou, né, em consultorias e tudo mais, e hoje, né, vem aqui para falar um pouco sobre o seu atual cargo como gerente de marketing comercial, né, de 3 escolas aqui de Natal, né, o Colégio Porto, Maple Bear e a Luminova, né? Então, Nabil, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, né, ao nosso episódio, e já começa agora, né, a bola para você, né, falar um pouquinho sobre sua bagagem e tudo mais, respondendo a nossa primeira pergunta. Como foi sua escalada até aqui? Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo espaço. É uma honra, é uma felicidade estar aqui participando de mais esse episódio da Colina, né? E sem muitas delongas, vamos lá. Primeiramente, né, eu sou o Vitor, como o Lucas me apresentou, tenho 27 anos. Tenho 27 anos, hoje sou publicitário. E tenho aí uma jornada no mercado de trabalho de quase 10 anos, 9 anos, né? Entrei aí em engenharia de produção em 2014, né? Cursei 4 anos de engenharia de produção, tive algumas experiências na área de consultoria, tanto júnior como sênior, né? Passei pela Produtiva Júnior, que foi, acho que, a minha primeira grande escola de mercado de trabalho. Depois trabalhei em outras empresas de consultoria sênior no mercado, estagiei em outras áreas, até que em 2016 para 2017 eu resolvi empreender e montar, né, a minha própria agência. Nesse primeiro momento aí nas consultorias, eu me identifiquei bastante pela área de estratégia, pela área de comunicação, pela área de marketing, fui me descobrindo pouco a pouco, e dentro da área de comunicação, né, foi onde realmente eu encontrei uma realização e um propósito para seguir aí a minha jornada. E foi quando veio aí um grande dilema na minha vida de, e agora? Continuo em engenharia de produção ou mudo de área? Vou pro que eu gosto. Tô tão pertinho, né, exato, aqui de terminar. Exato. E aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Eu passei 3 meses lá trabalhando na Disney, e aí uma grande escola também, com diversos aprendizados, e muito imerso, né, no universo de experiência do cliente, né, de comunicação em todos os lugares, tudo lá é comunicação, até onde a gente nem imagina. E foi quando eu decidi realmente que era a hora tinha chegado a hora de uma virada de chave na minha vida. E aí foi quando, em 2018, eu realmente ingressei em publicidade. Segui aí no meu negócio quando eu voltei do intercâmbio, e aí foi quando chegou a oportunidade de hoje estar onde estou, que a princípio era só no Colégio Porto, e na Maple Bear Natal, né? Eu participei aí da gestação do Colégio Porto, e aí também entrei na Maple Bear, e o meu desafio mais recente, né, de agora 2023, foi também assumir aí a gestão de marketing da Luminova, né, que também é uma escola que faz parte do grupo. Pô, Nabil, massa demais em relação a isso daí, né? Uma vasta oportunidade, né? Desde gestão, marketing, né? E a gente sabe que isso daí é sempre um fator diferente, né? Nos profissionais. Quanto mais bagagem, né? A gente não se limita, não tem essa questão de, eu sou um profissional de marketing, só vou olhar marketing, só estudo sobre isso, não vou saber sobre gestão, não vou saber sobre finanças, né? Eu acho que você se torna aí um profissional muito mais completo por essas diferentes experiências, né? Acho que na Disney mesmo, como você até comentou, pegando ali mão na massa mesmo, tipo, atendendo o cliente também, né? Limpando o prato, e então, de tudo um pouco fazer isso, acho que ajuda. E queria começar justamente falando um pouco sobre essa tua história, né? Algumas perguntas, tipo,
qual foi essa importância, né, da engenharia de produção, né? Eu acho, na verdade, Nabil, voltar um pouco antes ainda, né? Que eu, como conheço você, né? Pra quem não sabe, Nabil, eu tive um grande prazer, foi meu primeiro presidente, né, na Produtiva Júnior lá, então, meu primeiro líder, né? Me fez aí entrar nessa área, até hoje sou um grande apaixonado. Mas Nabil já é conhecido aí desde antes, né? Em comissão de formatura, né? E tudo mais. Então, se metia em organizar festa de escola. Então, pô, ali talvez foi seus primeiros... sinais, assim, de gostar da área de empreender, né? De gerir negócio, criar ações de marketing, né? Certamente, certamente. Assim, eu sempre fui muito inquieto e muito ativo nesse sentido. Sempre fui aluno de, participei de 3 gestões de grêmio estudantil, na época do colégio, fui de comissão de formatura, logo que me formei, fiquei auxiliando a comissão de formatura do ano subsequente, contratado também pela comissão de formatura. Porra. Então, assim, eu sempre fui muito inquieto e apesar de naquela época ainda ser muito abstrato, pra mim tava tipo, pô, agora sair do colégio, isso aqui eu vou começar a ganhar meu dinheirinho, né? Já tá bacana demais, né? Já tava... E aí, naquela época era um quebra-galho, né? Pra ter um dinheirinho e tal, mas certamente hoje, olhando pra trás, aquilo ali já era muito, na verdade, do que me construiu até aqui. Perfeito. Né? E aí, quando eu entrei em engenharia de produção, não foi diferente. Nunca fui aquele aluno 100% acadêmico. Na verdade, eu acho que eu fui muito pouco acadêmico. Posso confirmar. Eu fui muito pouco acadêmico, mas assim, não um acadêmico que não estava nem aí para aquilo, né? Eu sabia onde é que eu estava adquirindo meu conhecimento, eu tinha a confiança de que eu também estava seguindo um caminho que me levaria a chegar em algum lugar. Não era não era um aluno desleixado que não queria nada com a vida. Muito pelo contrário, eu sabia onde queria e fui atrás realmente do caminho por onde eu queria seguir. E assim, já entrando um pouco mais na engenharia de produção, eu acho que ela foi extremamente fundamental para me dar uma visão do todo, né? Total. Eu acho que ter me tornado publicitário, feito publicidade, depois de 4 anos vividos em engenharia de produção, me deu a oportunidade de entrar no curso com uma cabeça muito mais madura, né, com a visão do todo, que aí é uma crítica que olhar mais crítico, né, para o que realmente Exato. Funciona, o que não. Exato. E assim, uma crítica que eu sempre fiz, assim, ao mercado publicitário hoje, principalmente aqui em Natal ainda, que é uma cidade muito provinciana e tal, acaba que a gente aprende... Não é que a gente aprenda a ser muito limitado, mas a gente é estimulado a ficar só naquilo ali, naquela mesmice, né? Apresentam pra gente ali 1, 2, 3, 8 oportunidades de frentes a serem seguidas, mas por que não mais de uma? Por que não ser diferente daquilo? Por que não buscar um outro caminho dentro da publicidade e empreender? Então eu acho que ter feito engenharia de produção já me fez entrar no curso com essa outra cabeça. Até porque é totalmente o contrário do que a gente aprende quando a gente entra em produção, né? Que é um profissional multifacetado, que tem muitas oportunidades, enfim. Então, ter associado os conhecimentos de gestão aos conhecimentos de comunicação foi extremamente fundamental, acredito eu, para conseguir estar trilhando um caminho com resultado, com coerência, com sustentável. Era isso que eu ia dizer, eu acho que sustentar, né? Ter uma visão de todo o negócio para tomar decisão, porque Perfeito. Você falou aí de um ponto, né? O publicitário tem ali alguns caminhos, né? Talvez na faculdade, né? Eu, como sua agência, não cheguei a fazer publicidade, mas você vai ser um diretor de arte, você vai ser um redator, você vai ser um atendimento, você vai ser... Por quê, né? Porque tem que ser só esses cargos que são estipulados pela publicidade, né? Eu acho que você veio para um papel, né, bem diferente disso, né? Gerir. Né? Hoje em dia, talvez aí marketing e tudo mais é um trabalho muito de menor impacto do que você tá gerindo, né? Delegar pessoas, saber lidar com equipe, né? É saber resolver conflitos, então tomar decisões ali financeiras e tudo mais. Então hoje eu acho que talvez aí do que você aprendeu também na faculdade de publicidade não é o que você coloca no dia a dia com frequência, né? Também. Exato. E assim, é engraçado que eu entrei em publicidade já com um pensamento encaminhado de que eu não queria seguir a linha de agência. Que vai ser a linha de agência. Eu queria ir para outra área. E consegui. Consegui abrir esse espaço para mim, essa oportunidade, e tô construindo ela aqui hoje. Mas eu, por exemplo, não me vejo nos caminhos tradicionais hoje que muitas vezes são traçados pela publicidade. E assim, nada contra quem faz óbvio, isso. São profissionais incríveis. Eu tenho um time hoje que trabalha lado a lado comigo, né? Todos os dias, que tem as funções e excelentes profissionais. E não por isso são
melhores ou eu acho não que é do o que ponto outras que você pessoas. diz, não se limitar, né? Esse é o Exato. ponto. Aí eu Exato. acho que é uma fase, da mesma forma, né? Na Colina já teve várias pessoas que iniciaram como redação e depois aprenderam sobre Perfeito. outra Por área que e não, né? migra, né? Tipo, hoje em dia, muito publicidade, por exemplo, não fala o que é SEO, não fala o que é anúncios, né? Performance, então as pessoas às vezes começam limitado, mas depois entendem uma outra área, né? E eu acho que isso é uma grande provocação, porque hoje a gente tem uma tecnologia alinhada, até eu acho que a gente mais pra frente vai desenrolar isso um pouquinho, mas a gente tem uma tecnologia que a gente não sabe onde ela vai levar a gente amanhã. Pô, demais, né? né? Então, quanto mais a gente se limita, mais a gente se distancia Uhum. do que está por vir. Né? Total, se blindar, né? Não pode botar aquela viseira, né? Exato. Aqui de olhar só Exato. o que mais uma vez é isso, né? A multidisciplinaridade, né? Aquele conhecimento que você precisa ter ali em T, como dizem, né? Aquele conhecimento que você tem que entender um pouco de tudo ali, mas em uma área que você vai realmente tentar focar um pouco mais, né? E Nabil, em relação aí, eu acho que também o ponto que você comentou da tua história de começar cedo, né? Eu acho que você muito cedo, desde aí de ensino médio, até talvez antes aí em eventos de sala, líder de turma, não sei, mas o quanto antes a gente começa, porque a minha também foi parecida, né? Algumas coisas assim a gente começa a se identificar, né? Eu acho que, assim, dentro dessa tua história, acredito que isso é um ponto muito importante para você acelerar também, né? Pra, tipo, sei lá, agora você com 27, 28 anos agora, né? Já num cargo de gerência, né? Dentro de uma das, né? Então, quanto mais cedo você erra, mais cedo você aprende o que gosta, né? O que quer. Certamente. Eu sempre tive esse ímpeto muito de independência, né? Muito pela construção que eu sou, pelo fato de ser filho único, enfim, eu sempre fui muito inquieto, né? Então, assim, eu sempre tive essa vontade de ser independente, essa vontade de ir atrás do meu, essa vontade de ir trabalhar desde cedo. Eu nunca fui uma pessoa acomodada, eu nunca fui uma pessoa que gostei de ficar em casa. Isso até é coisa engraçada que, da minha vida pessoal, assim. Eu vivo dizendo ao meu amigo, eu não gosto de ficar em casa, não gosto, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar no mundo, eu gosto de estar vendo gente. Então, eu acho que tudo isso me constrói um pouco todos os dias e me construiu até aqui, sabe? Massa. E Nabil, né, entrando nessa tua história também, eu acho que essa questão de gerir, você teve uma grande oportunidade, como eu tava falando aqui, né, ter sido presidente da empresa Júnior, né? O que é que você, dentro dessa fase, né, que foi, acho que talvez aí a primeira oportunidade grande, né, que a pessoa tem de liderar, pelo menos a minha também é um grande impacto, né? Como foi para você essa experiência, né? Talvez você tinha o quê? 18 anos? 18 anos. Né? 18 anos. Então, assim, da mesma 19. forma, né? Às vezes é um baque grande, né, da gente. Então, eu acho que foi a minha primeira oportunidade para refletir a importância das pessoas. Total. Né? Pessoas transformadas, né? Lembra até hoje, né? Quem criou aí foi Nabil aí. E assim, entender a importância das pessoas dentro do contexto empresarial é muito importante. A gente ter pessoas certas nos lugares certos, a gente conseguir gerar os estímulos corretos para aquelas pessoas desenvolverem cada vez mais o seu papel. Inclusive, esse foi um dos principais desafios que a época foi enfrentado, né? Ter essa mudança de cultura, essa mudança de estrutura organizacional para fazer com que as pessoas de fato estivessem aonde elas se identificassem, onde elas se sentissem estimuladas a alcançar o melhor resultado delas, né? E tá ali todo dia sendo exemplo, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma grande responsabilidade pelo exemplo, né? Nas minhas mãos de estar liderando pelo exemplo. E o que eu trago de lá, até hoje, eu não sei se você lembra, mas eu era praticamente todos os dias o primeiro a chegar e o último a ir embora, né? Demais, E isso é uma coisa que hoje eu tento ainda fazer na maioria dos meus dias. Não consigo todos os dias, obviamente, mas assim... Praticamente todos os dias eu sou o primeiro a chegar dentro lá na sala da gente, time da gente, e sou um dos últimos a sair. E eu acho que isso reflete muito o comportamento da equipe, o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. Não é à toa que depois eu continuei fazendo isso aí, né? Inspirado em você, né? E eu lembro muito que até hoje, né, a galera depois disputava, né? Eu quero tentar chegar. Eu lembro que cheguei mais cedo uma vez, aí você no outro dia já chega mais cedo, né? Então, assim... Querendo ou não, são coisas simples, mas que isso, né? O exemplo, né? Então, as pessoas, né, precisam disso. E, pô, Nabil, acelerando aí um pouquinho tua história, eu acho que até... Não sei se lhe perguntar, mas, pô, quando você fala Disney, né? Todo mundo tem um sonho pra caramba, né? De conhecer a Disney, né? Pô, como você falou, cada coisinha é muito bem pensada, né? Muito bem planejada em provocar uma experiência. Mas a gente não sabe, às vezes, os bastidores, né? Pô, caramba, o que é que acontece pra
ter aquele negócio tão fantástico, tudo acontecer tão perfeito. Queria que você contasse um pouquinho, assim, quais foram as principais lições, assim, aprendizados, práticas que você pôde vivenciar na prática lá na Disney, que talvez até hoje você trouxe, né? Muito provavelmente trouxe, né? O que eu sei, né? Do Porto e tudo mais. O que é que você viu lá? Então, eu acho que um dos grandes aprendizados, né, da Disney, assim, é que a qualquer custo, de forma responsável, obviamente, o cliente ele está em primeiro lugar, né? A felicidade do cliente, a experiência do cliente, ela tá no primeiro lugar. Então lá a gente sempre tinha que estar em show, né? A gente sempre tinha que estar no stage, tá no palco, né? Como falavam, exato, né? Então No livro fala muito isso, né? O jeito Disney de encantar clientes, ele é exatamente a réplica do dia a dia. O que a gente não vê no livro e o que a gente não imagina, né? A gente sempre tá vendo ali as pessoas sorrindo, as pessoas sendo mais amistosas possíveis, educadas possíveis, mas o quanto essas pessoas ralam por trás, né? A complexidade da operação, tudo muito bem organizado, processualmente definido, milimetricamente pensado, é um ponto fundamental para que aquilo aconteça. Então, assim, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, assim. Obviamente que eu imaginava que a Disney buscar fosse organizada, né? Isso mas aí também. Quanto mais o seu backstage ele tiver bem organizado em termos de processos, em termos de definições de onde as pessoas se encaixam, em termos de atividades definidas, alocadas para cada pessoa, é fundamental para o êxito da atuação das pessoas on stage, né, no palco. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado, que o nosso backstage ele sempre precisa estar muito bem organizado para que o cliente, a experiência dele seja uma consequência daquilo ali. Às vezes ele não vê para estar ali aquele alto valor agregado, o que é que tem por trás, né, que está sendo feito, né? E é absurdo, é muito absurdo, assim. Coisa, né? A gente trabalhava, eu cheguei a trabalhar, teve dia que eu cheguei a trabalhar, ter jornada de trabalho lá de 16 horas por dia. Porra! Então, era muito tenso, trabalho operacional, obviamente, trabalhava em restaurante, enfim, mas era sempre um sorriso no rosto, né? E apesar de tudo, apesar de às vezes estar muito frio, apesar de às vezes a gente estar mais cansado, o sorriso no rosto valia a pena, né? E eles conseguem emergir as pessoas nisso. Né? É absurdo, Caramba, e eu digo assim, você, pô, com quantos anos ali? Eu tinha 22 anos. 22 anos, né? Eu digo, pô, um cara de fora, em pouco tempo já consegui criar isso, né? Eu acho que realmente como fala, é algo mágico, né? A Disney não tem pra onde. Exato. E eles até nesse sentido. Eles fazem esse processo muito bem feito, né? Se eu não me engano, são 2 dias que a gente passa lá na Disney University, que a gente passa imerso nesses dias de aculturação da cultura da Disney, né? Então, isso é muito importante pra gente. Massa. Lá quando tá entrando. E assim, na Disney, né? Esse livro, pra quem não leu ainda, já fica essa dica, né? O jeito Disney de encantar clientes é fundamental, né? Eu acho que até, como você falou, né? Existe esse nível de excelência, porque, tipo assim, pô, quantas vezes as pessoas vão na Disney? Pô, talvez é uma vez na vida mesmo, né? Tipo, então, é o que eles falam muito no livro, eles dizem, pô, aquela vez tem que ser perfeita, né? Não pode acontecer nenhum problema, né? Eu me lembro muito disso aí, né? De falar do palco, né? Dos atores e tudo mais, então todo mundo tem que estar muito feliz, e uma das coisas simples é tipo isso, eles falam, pô, não pode ter 2 Mickeys em um mesmo campo de visão, né? Porque já tira o encanto da criança de achar que só existe um Mickey, né? Então, assim, uma besteira como essa, mas até na criança, que é o principal, eles se importam, né? A gente acha que o encantamento, lá ele tem as 4 keys, né? E a gente acha que a chave mais importante é o encantamento, e não é a segurança. Sim. Justamente porque é algo de alto risco, você está lidando com vidas, você tem brinquedos, querendo ou não, montanhas russas, enfim, você tem coisas que envolvem diretamente a segurança. E se qualquer coisa de segurança falha, o encantamento ele se pulveriza, se perde né? Numa proporção muito grande. Gigante. Então lá é segurança sempre em primeiro lugar. Então ao invés de ele estar pensando em como melhorar a experiência do cliente em primeiro lugar, ele está pensando em primeiro lugar em como mitigar as falhas que atrapalhem a experiência do cliente. Pô, legal. Então o pensamento lá começa pelo inverso. Justamente por quê? Porque um cara que está insatisfeito, um cara que tem mais experiência, ele vai pulverizar essa informação muito mais rápido do que o cara que está feliz. Perfeito. Pô, isso aí eu acho que vale realmente de negócio, né? Eu acho que nesse sentido aí você fala muito da segurança
realmente física, né, Sim. e tudo mais, né, pelos brinquedos, mas vale para os negócios, né, tipo, pô, segurança, né, no sentido mesmo de a empresa não fazer algo muito de risco que no marketing lá pegue errado, né, então saber se prevenir também é um ponto importante, né, óbvio que as pessoas, né, os negócios eles têm um nível mais fácil de se arriscar, diferente de vidas, né, igual na Disney é um brinquedo, obviamente não vai fazer Sim. um brinquedo com uma experiência fantástica e tenha risco, né? Eu acho que é muito esse ponto que você falou. Eu lembro de algum canto que ele fala: a chance disso acontecer é 0,00 não sei o quê. Mas, meu amigo, se acontecer, né? Acaba tudo. Exatamente. Acaba muita coisa, né? Então, assim, tem que jogar essa estatística realmente o mais, né, para baixo possível. E aí, enfim, né, eu acho que essa prática a gente já emenda, como eu falei, né? Eu vejo muito a tua experiência, teu toque nas práticas do que o Porto começou a fazer, né? Eu me lembro muito, assim, pô, a escola começou e fez um evento irado aqui, né? Na Via Costeira, né? Pô, com hambúrguer, não sei o quê, Cara, quando eu era aluno, eu disse, meu amigo, eu nunca tive um negócio desse da escola fazer, né? E isso gerou uma mídia. Eu queria que, tipo assim, agora já emendando, né? O que de todo esse teu histórico, você que teve esse papel de, acredito eu, criar toda a imagem do Porto, talvez você ali entrou realmente na decisão de marca, de, não sei, todo o conceito também, né? Um pouco ali do que ia ser o Porto, porque você tá desde o começo, né? Então Eu cheguei você ajuda um pouquinho depois já da definição da nisso marca, daí. disso aí. Mas a assim, marca não é nada sem essa construção, né? exato, Depois você pode estar qualquer coisa, né? Mas o Porto, ele nasceu lá em 2019 muito para ser uma escola diferente do que a gente já tinha no mercado, né? A gente foi uma escola que sempre prezou, primeiro, pelo resultado sem sofrimento, pela qualidade de vida dos nossos alunos e por gerar boas experiências dos nossos alunos. Então, se você me perguntar, para você, o que é o grande diferencial do Porto e o que a gente hoje tenta, como prática bem-sucedida, replicar as outras escolas do grupo, Maple Belo, Minova, é experiência. Gerar boas experiências, né? Trazer para o dia a dia do aluno algo diferente, algo que lá atrás as escolas não costumavam fazer e hoje tentam, dia após dia, correr um pouco mais para conseguir fazer, né? Também. Né? Porque por muito tempo não, escola. Escola não pode fazer esse tipo de comunicação. Escola não se pode fazer isso. Escola não se pode fazer aquilo. E por que não? Se a gente comunica com jovens, se a gente tem um público jovem, como a gente pode atrair esse jovem para perto da gente e falar a mesma língua com ele? A gente tá falando de uma faixa etária que é aquilo ali, Quimico falar da minha escola, Quimico estar nas redes sociais da minha escola. Da escola, né? E por que não a gente não aproxima para ele querer fazer isso, para que ele tenha orgulho de fazer isso, para que a gente possa viralizar junto com ele, mostrando o que é que a gente tem de bom. Uhum. Porque assim, escola, para além de um resultado em um vestibular, em um Enem, ela é construção. Ela forma as pessoas para o dia a dia. São os próximos indivíduos que vão entrar caminhando sozinhos na sociedade. É onde, né, querendo ou não, o jovem passa mais tempo, né? Muitas vezes. Eles passam mais tempo na escola do que em casa. Então, a escola junto com a família, elas têm esse papel muito importante nessa construção. E por que não gerar experiências que ajudem e facilitem esse processo também, né? Então, não podia ser diferente desde o nosso lançamento, né? Quando a gente lançou, que a gente tinha os primeiros matriculados, a gente fez um Welcome Day, né? A gente fez lá num espaço na Praia do Meio, ali no Chaplin, a gente fez um evento para todos os alunos que estavam matriculados na escola, com as famílias, para apresentar presencialmente a equipe de professores, né, que ia estar ali, apresentar as turmas, a galera do primeiro ano, vem aqui, todo mundo na frente, então todo mundo com camiseta, todo mundo com boné. A gente tem esse cuidado individualizado, no sentido de a gente enviou todos esses press kits para a casa dos alunos, né? Então a gente gosta desse efeito surpresa, a gente gosta de surpreender, né? Na pandemia a gente fez isso diversas vezes, de levar coisas diferentes, momentos diferentes para casa dos alunos, de pensar em conteúdos que engajassem os alunos. Pô, o que é que eles estão consumindo agora? É Big Brother. Porque a gente não pode fazer uma aula integrada com 6 professores no cenário do Big Brother atrás e discutir a construção do Big Brother, que veio lá de um livro... Porra. Isso aconteceu? Aconteceu. Cara, pô. Então a gente fez essa aula integrada no YouTube, uma live, sucesso, divulgou, não sei quantos alunos visualizando, não sei quantas famílias visualizando. A gente juntando uma professora de sociologia, um de literatura, um de biologia. Então, como a gente pode fazer esse conteúdo sensacional, render, né? Então a gente sempre tá muito atento a isso. E a gente tá o dia inteiro pensando em como o Porto ele pode ser diferente.
A Maple é da mesma forma, a Luminova da mesma forma. A gente tem o cheiro da escola, a gente tem a música da escola, a gente tem as caixas, as embalagens que a gente vem com todo zelo, a gente tem... Cada detalhe, né? Tipo, cada ponto Cada de detalhe. contato que o aluno, né? O pai vai ter, vai ser importante, Isso. né? Nesse processo. A gente fala com o aluno de uma forma muito pessoal, Uhum. né? Então, tipo, e é sempre em tom de, estamos torcendo, estamos juntos, estamos de mão dadas, você vai conseguir. Então, a gente se coloca muito lado a lado com o aluno nesse sentido de parceria, de que ele, de fato, conte com a escola. Então, para além do pedagógico, essa é uma construção que a comunicação ela precisa fazer para que o aluno se sinta realmente que esse acolhimento chega até ele. Obviamente que o dia a dia, né, o tete a tete, o convívio com os professores, com a equipe de coordenação, com os demais colaboradores da escola, é fundamental também. São vários estímulos que vão se somando para fazer com que essa experiência ela seja completa, né? Então, a gente sempre teve muito esse zelo, esse cuidado da experiência com o pai e com o aluno. E eu acho que você bateu nesse ponto, né? Assim, falando já dessa experiência em escola, que, pô, é algo realmente de talvez esse período que eu me lembro, uns 5, 6 anos pra cá, né? Que as escolas realmente foram mudando muito a cara, né? Indo muito pra a gestão, porque realmente antes era a escola da tia fulana, né? Era aquele negócio muito familiar mesmo, muito cético, né? Não podia... se expor tanto, né? Era um negócio muito... E resultado. Só falava de resultado, era aprovação. Quem tinha mais aprovação e acabou, se não pensava em outra experiência. Isso. E eu acho que, né, como você falou, pô, por que não, né? Por que não? E queria, né, entrar nesse ponto da escola, né? O que é que vocês planejaram nesse momento de criação do Porto, né? Você falou aí de diversas práticas, mas que até hoje vocês conseguem manter constância, né? Porque eu acho que fazer uma vez é o mais fácil, né? Tipo, fazer uma vez, mas, pô, você já tem quantos anos agora o Porto? Tá no 4º ano. 4º ano, né? Tipo, e até hoje, pelo menos que bate matrículas, né? Vendem todos os anos atingindo as metas esperadas, né? Lança uma turma e esgota, né? Ali aquela turma. Então... o que é que vocês veem aí de processo que foi feito durante esse tempo para que isso se tornasse sustentável? Eu acho que tem diversos fatores também que nos ajudam nisso. O primeiro é o cuidado, de fato, com o aluno. Eu acho que a gente é uma escola que cuida do nosso aluno muito bem, muito individualmente. Em tudo que eu já falei, né? Seja da comunicação, seja pedagogicamente falando, mas a gente sempre está ali se pondo como parceiro. O segundo ponto, eu acho que, mais tecnicamente falando, é ter processo, né? Então, ano a ano, a gente vem aprimorando a nossa forma de agir, a nossa forma de executar os processos, como a gente vende a escola, como a gente posiciona a escola, como a gente mensura as nossas taxas de sucesso nesse sentido, né? De quantas pessoas que visitaram, que matricularam, quantas pessoas que entraram em contato, que visitaram. Então, a gente tem essas réguas muito bem definidas hoje, né? A gente tem um time comercial que está aí dia a dia, semana a semana, trabalhando, olhando para esses números para ver como isso pode acontecer, ou como isso pode melhorar, né? E dado isso, também a gente tem acompanhamento junto à diretoria da escola, né? Então, assim, a gente tem diretores muito dentro da escola, também cabeceando essa operação, né? Pensando junto com a gente, semanalmente, em como a gente pode aprimorar os nossos resultados, como a gente pode aprimorar os nossos processos. E eu acho que ter essa visão do dono também, a visão dos diretores da escola dentro com a gente nesse processo é extremamente fundamental, porque é uma soma de esforços que faz com que a gente consiga alcançar o êxito. Então, tecnicamente, hoje a gente tem diversas ações comerciais, né? Desde uma gestão de um funil de vendas muito bem feitas, com ferramentas muito bem implantadas, com dados sendo muito bem geridos semanalmente, olhando ali quantos alunos, de qual turma, taxas de qual de escola, conversão taxa de cada conversão, etapa, o tempo né? que ele tá ali naquele funil, por que não, quem desistiu, por que desistiu. Massa. Então, não é simplesmente, Lucas veio aqui, não quer mais, tchau, valeu, não veio. abraço, não vou mais falar por com que ele. Lucas não veio? Será que a gente ainda tem uma oportunidade de falar com o Lucas lá na frente? Então, hoje a gente tem regras de comunicação para nutrir o lead no funil, para ajudar que esse lead seja convertido dentro do nosso funil, para a gente entender o porquê o lead não quis continuar no processo e também porque ele quis continuar no processo. Então, a gente avalia tanto o nosso processo de venda como um todo, né? Como a gente avalia a satisfação do pai com a escola. Então, a gente tem esses dois pilares sendo mensurados ano a ano. Então, assim,
Trimestralmente, a gente faz a avaliação de satisfação dos alunos através do NPS. NPS, olha Então, aí, a gente não aplica sabia 3 vezes já... ao ano nas escolas. E assim, a gente não só aplica e sabe o número, a gente aplica, beleza, o que é que tem aqui de plano de ação para a gente fazer baseado nessas dores que foram apresentadas. Porque o nosso objetivo no próximo é ter eliminado Tem outros problemas, né? essas Tipo dores assim, e ver o que aqui agora está impactando. Com certeza sempre vai ter ali. como melhorar, né? Óbvio. E é natural, problemas eles precisam existir para que a gente possa melhorar. Com certeza. E a dor hoje ótimo não necessariamente que o cliente... é a mesma manhã. E é ótimo que o aluno possa externar isso, Sim. né? Acho que excelente ponto até, não sabia também dessa prática do NPS. E pai, né? Então a gente ouve O os dois NPS públicos. é aplicado nos dois também. São 2 questionários diferentes. O do aluno ele é mais aprofundado, o do pai ele é um pouco mais simples, porque o aluno ele tá no dia a dia, então ele tá ali até questão vendo tipo como é que tá o banheiro, como é que tá a quadra, como é que tá a cantina. Então a gente avalia mais específico o aluno. Você respondeu quantas pesquisas dessa na época da sua escola? Nunca na minha vida. Exato, né? Pô, caramba, eu tô achando incrível que eu nunca também respondi, né? Eu acho que isso é o princípio de toda estratégia de marketing, né? Escutar o cliente, né? E assim, isso é também mais uma estratégia nossa de mostrar, pô, a gente tá cuidando, sabe? Muitas vezes as dores que aparecem ali, a gente já sabe que a gente tem. A gente já tá caminhando para que a gente tenha. Mas é importante que a gente chancele isso, porque às vezes a gente tem uma dor, né, acha que tem, mas o aluno ele tá percebendo outra coisa. Essa dor, ela se apaga, e a dor dele que está impactando é outra coisa que a gente não estava atento. Então, é fundamental que a gente possa escutar o nosso aluno e escutar o nosso pai. Né? Isso hoje é uma coisa que a gente aplica nas 3 escolas, não só no Porto. Né? A gente todas com a mesma frequência. Todas com a mesma frequência. Eu acho que isso daí não só para o aluno, mas até para vocês também terem o reconhecimento, né? De, pô, tá acontecendo, né? As coisas vão melhorando. Sim. E eu acho que isso também é né? Você falou dessa prática de chancelar, né? De entender realmente o que é que vai ser a prioridade, né? Porque como você falou, pô, na minha cabeça eu tô com uma ideia de investir nisso, fazer o banheiro, mas na verdade a galera tá preocupada com a fachada que tá mal iluminada, não sei o quê. Então, e eu acho que um principal ponto também é, pô, já pensou a pessoa responder disso e a melhoria acontece, né? Isso é o principal, né? Porque ele diz, pô, eu vou responder, porque eles estão vendo, né? Estão lendo aqui o que eu tô falando. Isso gera também na gente uma autocobrança, né? Então, tipo assim, tem reuniões que a gente, pô, aquilo ali, pô, que já tá, Lucas, aquilo ali já tá 2 meses, 1 mês que tá pra fazer e ainda não foi feito. Por que não foi feito? Vai chegar então, o próximo NPS e não foi feito, né? Então, a gente se cobra muito também internamente nesse sentido. Né? E vai vendo o que dá para fazer, nem tudo dá pra gente resolver de uma vez, né? E a gente vai criando as estratégias para ir fazendo aos poucos, gradativamente, e às vezes é uma coisa que precisa, sei lá, de uma obra, que não dá para fazer durante a aula, enfim, tem coisas que a gente vai... Pegar um período de férias, né? E eu acho que também disso daí, talvez, não sei se é feito, mas até reportar, ó, sua dor a gente já tá planejada, vai ser daqui a tanto tempo, né? Porque eu acho que esse daí é o principal, a pessoa se sentir ouvida. E Nabi, você falando aí, né, muito sobre, pô, essa questão da experiência, né? Parece que a gente nem saiu da Disney aí falando, né? Assim, esse cuidado, essa atenção, muito bacana mesmo, que isso está sendo feito na escola, porque nem eu nem você, a gente teve essa oportunidade, né, de ser escutado, né, pensar no aluno. Quem mandava era, assim, talvez o pai recebesse alguma coisa, mas o aluno, ele nunca foi peça tão escutada, né, dentro de sala de aula. E eu queria justamente entender disso, essa visão de colocar o pai para perto, trazer o aluno também para perto, né, que era uma das coisas que muitas vezes era, sei lá, tinha uma reunião no mês ou no ano para o pai ir lá e falar com o professor. O que é que vocês também foram criando nessa jornada, não só de experiência para o aluno ali com evento e tudo mais, mas para o pai? Então, a gente fala muito desde que o Porto surgiu, né? E aí eu trago mais até o Porto nesse sentido que a conversa tá seguindo por ele, é que a gente sempre falou que a educação se constrói junto. Então, a gente precisa de um tripé muito bem equilibrado, que é escola, família e aluno. Se um desses pés ele falha, o processo ele vai ser mais difícil, né? Então, é fundamental para a gente ter o aluno junto da gente, ter o pai junto da gente. Em alguns momentos vão acontecer as divergências de pensamento, vão acontecer algumas dificuldades, mas a gente está ali para junto, em parceria, a gente encontrar o melhor caminho, a melhor saída, pensando substancialmente aonde? No bem-estar e no melhor resultado que aquele aluno ele vai poder alcançar. Seja o resultado acadêmico,
seja o resultado naquilo que ele quer para a vida dele. Se ele quer ser um atleta, que ele possa ter os estímulos necessários para isso. Se ele quer passar num processo seletivo no exterior, que ele possa encontrar o êxito para isso. Se ele quer empreender, que dentro da escola ele seja construído, que ele tenha uma base que ajude a ele a construir isso aí para a vida dele. Perfeito. Então, muito além dos resultados numéricos, a gente está mais preocupado com esse resultado integral do aluno. Um resultado intangível, né? Intangível, exato. E assim, é o que a gente fala muito, resultado sem sofrimento, resultado com felicidade, né? Então, o pai, ele precisa se sentir perto disso, ele precisa se sentir partícipe disso, ele precisa entender a importância que ele tem dentro dessa construção junto à escola, né? Então, a gente sempre promove as reuniões de pais, pedagógicas mesmo, a gente promove escola de pais, muitas vezes com o setor da escola de psicologia e psicopedagogia, a gente tem as escutas ativas individuais aos pais, a gente tem o momento do NPS em que os pais podem se reportar a gente, tem os eventos que os pais podem frequentar para ver os trabalhos dos alunos, para torcer pelos alunos, enfim. Existe aquele dia a dia, né? Mas assim, sempre muita parceria, né? Muito individualmente, conversando com cada família, entendendo a necessidade daquele aluno. Eu acho que já emendando aqui também num outro contexto, Nabil, o momento de cada pai também, né? Porque assim, você trabalha com 3 escolas com perfis também diferentes, né? Eu acho que, não sei se públicos também muito diferentes, mas algumas escolas, né? Como a Maple Bella é mais reconhecida já do início ali, né? Hoje em dia no infantil, né? Isso. Do berçário, muitas vezes ali, né? Ao infantil. E já o Porto iniciou de cima para baixo e o outro meio que de baixo para cima, né? No meio do caminho. No meio do caminho. Então, tipo... O que é que você também foi aprendendo dessas visões diferentes, né? Porque, tipo, eu falo muito o pai que tá querendo colocar uma criança, ele se preocupa realmente, tipo, né? O bebê, aquela pessoa ali, 1, 2 anos... Já tá treinando, né? Já tô treinando a decisão, né? Já vem já. Tipo, pô, vai ser bem cuidado, né? Vai ser bem tratado. É a questão do carinho, do afeto ali. E talvez realmente já para o Porto, que iniciou de ensino médio, é realmente o estudo, a qualidade, né? O nível dos professores, né? O quanto meu querendo ou não, meu aluno tem mais chance meu filho tem mais chance de ser aprovado na universidade, né? Isso. É engraçado realmente, porque assim, são 3 escolas de perfis muito diferentes, né? A gente tem o Porto, que começou realmente no ensino médio, então ele começou uma escola mais adolescente e hoje ele está indo para os níveis abaixo, né? Ensino Fundamental 2, a gente já tem até o 6º ano. Há planos sim para expandir para o Fundamental 1 em algum momento. A gente tem a Maple Bear, né, que aceita alunos a partir de 1 ano de idade e hoje já tem até o 9º do Fundamental. Então são realmente, como você falou, procuras diferentes para necessidades diferentes. E a gente tem a Luminova, que surgiu só com Fundamental. Caramba, então, pegou o meio só? Pegou o meio. A gente entrou esse ano, agora 2022, no ensino médio. 2023 no ensino médio. 2024 aí a gente vai ter a 2ª série do ensino médio. Para 2025 tem a nossa primeira turma de pré. Né? Mas assim, são momentos da vida muito diferentes, né? A Maple Bear começou no infantil. A entrada é muito forte no infantil. Então é aquele momento da vida em que, de primeira infância. Quando a gente pega pais de primeira viagem, também tem muito mais esse zelo pela segurança do filho, dúvidas relacionadas à desfraude, introdução alimentar, adaptabilidade, alfabetização do programa bilíngue, como é que isso acontece ou não. Então, a gente tem muito essa preocupação com o desenvolvimento motor, com o desenvolvimento da linguagem do aluno. Quando a gente pega uma Luminova, a gente tem famílias mais preocupadas com o desenvolvimento social e socioemocional dos alunos, né? Pensando ali na idade do fundamental, então a educação mais disruptiva, mais mão na massa, projetizada, pensando em desafio, em como a escola vai estimular os alunos para os desafios do futuro, em desenvolvimento de habilidades que são importantes, como as soft skills, né? Para o mercado de trabalho, ainda naquela fase de pré-adolescência. E aí, infância e pré-adolescência, né? E aí, quando a gente chega no Porto, a gente tem ali a fase propriamente adolescente, que a gente está preparando já o aluno para o mercado de trabalho, para a vida universitária, para a vida mesmo. Então, com a questão de... todas têm mais de um nível de ensino e todas constroem de uma forma muito parecida, né? Eu acho que a grande preocupação das escolas do grupo é realmente preparar o aluno não somente para uma prova e fazer ele com que ele possa ser o que ele quiser ser
de uma forma muito saudável e natural, né? Que ele enxergue isso como consequência do processo e não como um objetivo É só aquilo, né? obcecado por Querendo aquilo. ou não, acho que é muito isso. As pessoas antigamente tinha isso. Pô, você não passou, né? Terminou. Isso. A pessoa entrava numa... né? Uma paranoia, enfim. Tipo... E assim, entender cada pai desse é muito importante. Entender onde a gente está pisando, entender com quem a gente está falando é fundamental para que essa experiência ela possa acontecer da forma como as escolas propõem a fazê-las, né? Então, é conhecer o público. Assim, não tem outra fórmula mágica para a gente fazer isso. É, de fato, conhecer. E aí, o que é que a gente faz? Aí, em contraponto a isso, a gente faz estudo de persona, a gente faz cliente oculto, a gente tem estratégias, né, para organizar o nosso planejamento estratégico de marketing, como a gente quer se posicionar. Nossa. A gente olha para o dado, a gente vê onde mora o nosso pai, quem é o nosso pai, o que é que o nosso pai consome para além de escola, né? É porque ele mora em Tirol, Petrópolis, que ele vai estudar em Maple escola Y, escola Z? Não necessariamente. Às vezes a gente tem um pai aí que mora em Nova Parnamirim, mas a vida de trabalho dele é toda Tirol, Petrópolis, e passa e matricula. E aí, como é que a gente... E até às vezes, pô, se a escola for muito boa, eu vou ter esse esforço a mais, né? Então é conhecer realmente o comportamento do nosso público. E eu acho que isso é sobretudo na Luminova e na Mipobé, para o público de pai é muito importante. E no Porto também, mas no Porto a gente entra com um poder decisório do aluno muito maior também. Sim, legal. Né? A gente tem alguns dados de pesquisas nossas. Quem já decide é o aluno ali no final, que a partir do 8º ano do fundamental, por exemplo, o aluno ele tem, na grande maioria das vezes, 80% de decisão de onde ele quer estudar. Né? Então, o aluno que já começa a ler... Isso aí de agora, né? Porque antigamente eu acho que eu não podia dar muita opinião, não. Não, e falando assim, a gente pode até dizer, um pai que escuta isso pode dizer, não, de jeito nenhum, na minha casa sou eu que faço. Mas assim... Influencia, né? Influencia e é um processo. Claro. Não é porque o aluno disse que vai estudar, ele vai estudar. Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele é o aluno no que... pai, não, né? Me matricule lá. É tipo assim, é o processo que o aluno ele já começa a construir. De querer, de despertar o interesse para ir, de estimular o pai até a curiosidade de ir conhecer uma escola diferente. Então, é muito disso. E também envolve a questão social, né? O aluno quer ir para onde os amigos dele estão. Tá todo mundo, né? Isso quer dizer, talvez é um dos grandes... Assim, quando eu queria mudar de escola, era isso. Caramba, aquela outra escola parece ter muita gente legal, né? Fulano, cicrano, era campeão de esporte. Exato. Lá tem um time melhor de basquete, quero ir pra lá, né? Então, assim, tem realmente outras influências. Isso, querendo ou não, como é que diz? Vai influenciando o pai, né? Não tem pra onde, né? Sim. E Nabi, você entrou nesse ponto aí, né? Falando de planejamento, eu queria entrar agora nesse assunto, né? De marketing, né? Vamos falar agora exatamente que, assim, experiência eu acho que é o principal, de fato, né? Porque não dá pra vender o que não vai entregar depois, né? Então, mas falando desse planejamento de marketing, né? Assim, as escolas hoje... Cada uma delas também trabalham com estratégias diferentes, né? Como você falou, e eu acho que, enfim, alguns canais muito parecidos também, né? Porque o marketing é isso. Mas o que é que hoje, né, dentro desse cenário, que eu acho que já está começando, né? Campanha de matrícula para... Já começou, né? Já estamos no ar. Hein? Já está no ar para 2024. Esse ponto da escola, né? Que ela é uma venda... Eu acho bem complexa, né? Ninguém troca de escola de uma hora para outra. Né? O que é que hoje são pontos fundamentais da estratégia de marketing de ambas as escolas, né? Então, vamos lá. Primeiro é entender onde o nosso público está. Né? O primeiro ponto é entender o seu público, né? E não somente o público que está na escola, mas aquele público que a gente quer atingir, principalmente, né? E definir estratégias baseado nisso. Então, hoje eu tenho algumas estratégias que são similares às 3 escolas e tenho estratégias que são diferentes. Seja por localização, seja por posicionamento, seja por quem a gente está comunicando. Né? Falando um pouco sobre o Porto, a gente, inclusive... divide a nossa estratégia em 2 segmentos, no sentido de que a gente tem uma estratégia para comunicar diretamente com o aluno e a gente tem uma estratégia para comunicar diretamente com o pai. Caramba! Então, assim, a gente posiciona os nossos esforços a partir disso. Né? Onde a gente quer atingir o aluno? Em tal lugar. De que caso forma? prático aí, né? Tipo, um caso prático, que por vocês exemplo, viram. A gente tá investindo, por exemplo, em TikTok. Eu não vou investir não um conteúdo para pai em TikTok. Eu vou investir em aluno. Mas, por exemplo, o meu outdoor, a minha marca que tá na rua, muitas vezes ela é muito mais direcionada aonde o meu pai tá passando
do que onde o meu aluno está passando. Obviamente que eles passam no mesmo lugar. Sim. Mas a probabilidade do meu pai prestar atenção mais do que ele presta no TikTok, ou de ele escutar um jornal da rádio, por exemplo, mais do que o aluno... Escutei hoje, viu, a rádio lá da Maple Bell já falando, por sinal. Então, assim, é muito isso, é pensar nesse 360. A nossa estratégia, ela é muito 360 nisso aí, tanto em público-alvo, como em como e onde atingir esse público, né? Então, a gente tem diversas estratégias de marketing out of home, né? De mídia out of home, mídia exterior. A gente tem a nossa estratégia digital, a gente tem as nossas estratégias complementares de ativações, de ações que a gente tem planejado para as escolas, né? Que aí eu não vou dar o spoiler. Claro, né? Mas a gente tem pensado nesses 3 vieses realmente para que tudo seja muito complementar. E aí, assim, quem é o público da Luminova é esse público X, quem é o público do Porto Y, o público da Maple Bell Z, e a gente trabalha essa construção desse raciocínio para essas 3 marcas, né? E eu acho bacana, né, toda essa questão de falar do 360, né, porque é um ponto importantíssimo de qualquer estratégia, né? Primeiro de tudo, como você falou, é ter a experiência, né? É o que eu sempre falo, não adianta você fazer o marketing que for, você vai vender, você pode até conseguir, mas você não vai reter, né? Você vai criar uma marca que as pessoas vão ser detratoras, né? Depois, então confiam em uma coisa e se você não entregar depois é o pior cenário. Eu acho que na escola é muito isso, porque é um esforço muito grande de vender, né? Pegar aquele cliente e depois é garantir aquele aluno passando por muito tempo na escola, né? Porque, pô, a gente agora que tá 27, 28 anos, metade da nossa vida já foi dentro de uma escola, né? Então, assim, a gente deixou aí 18 anos, né? 17 anos dentro de uma escola, né? Depois numa faculdade e tudo mais. Então, esses primeiros anos, a importância de captar o aluno é importante, mas ainda mais de reter, né? Perfeito. E falando desse 360, eu achei muito bacana essa comunicação diferente, né? E faz total sentido eu entrando nesse cenário, né? Já comecei a ser impactado. A ser impactado, né? E perceber isso. Porque, pô, eu escuto o rádio hoje mesmo, falando, meio, pô, escola bilíngue, cara. E já, né? Desde já inconsciente. E eu acho essa importância, já vamos marcar né? a visita aí, viu? Calma. O menino já tá pra nascer, já vai começar com escola matriculada. Já deixa a vaga reservada pra 2025, rapaz. Vamos ver um desconto bom já, então, aqui. A gente começa mais pra frente. Mas essa questão de muitos pontos de contato, né, Nabil? Tipo, marketing é isso, é constância, né? E olhar uma venda de longo prazo, Sim. né? Tipo, pô, eu tô sendo impactado. Realmente, meu filho tá pra nascer, ele não vai já... Mas, pô, essa memória, isso daí vai se construindo, né? Por vários pontos de contato. Sim. Então, quando você faz o 360, né? De impactar ele no outdoor, depois o pai vê um anúncio para ele, né? Escuta na rádio. Então, isso daí às vezes é imensurável, né? A gente não consegue mensurar o real impacto daquele outdoor, né? Daquela rádio, né? Do anúncio, claro que é um pouco mais fácil, né? Ali é bem mais fácil, na verdade, né? Mas era isso, tipo... Esse reforço, ele sustenta, né? Isso, e tipo... Vocês continuam investindo mais e mais, né, em ambos os canais, né? Sim. Era isso que eu ia dizer, tipo, por mais que você não mensure, o que é que você percebe indiretamente de usar essa estratégia 360? Vem se tornando mais fácil a cada ano vender? A gente tem hoje... Bater as metas, né? Tipo, bater metas de matrícula, talvez um prazo mais... Começando a ficar mais cedo, né? Essa meta batida. Sim. A gente tem algumas coisas, né? A serem ponderadas nesse sentido. Primeiro que a gente precisa ter uma entrega do nosso negócio muito bem feita, né? Aquilo que a gente se propôs a fazer, que ele de fato seja feito. Então, o primeiro ponto para o êxito, né, de um ciclo de matrículas, por exemplo, é isso. É ter as famílias da casa muito satisfeitas. Eu acredito que ainda nenhum marketing é tão forte quanto boca a boca. Boca a boca. Né? Seja para o bem, seja para o mal. Total. Então, eu acho que a nossa primeira grande concentração de esforços precisa ser nisso enquanto escoa. Na verdade, enquanto qualquer modelo de negócio. Né? Eu digo assim, sim. Você falou aí, né? Às vezes o marketing só quer olhar o externo, né? Só quer olhar, captar. Meu amigo, se preocupe em ver como é que tu pode fazer teu cliente indicar mais. Exato. Né? Fazer o teu aluno ficar mais tempo, ele querer, porque isso é receita a mais, né? Dentro do teu negócio. Exatamente. E assim, então acho que a primeira estratégia é isso, é concentração de esforços em fazer acontecer aquilo ali. Então ter um time muito alinhado. Por exemplo, agora a gente tem a campanha de matrículas do Porto, por exemplo. Primeira coisa que a gente fez quando aprovou a campanha foi o quê? Pessoal da gestão pedagógica. Vamos todo mundo aqui para uma sala, vamos apresentar a campanha de matrículas agora para vocês. Vai ser isso, vai ser dessa forma, por isso.
tô aí marcado aí para as próximas semanas, vou apresentar a campanha para quem? Para todo o time de professor da escola. Então, professores, vai ser isso, dessa forma. 360 em tudo, É 360 né? em tudo, todo mundo tem que se sentir parte disso. Por exemplo, essa já é uma melhoria que a gente não tinha nos anos anteriores. A gente já está trazendo para esse, entendendo que é fundamental o quê? Todo mundo falar a mesma língua, todo mundo está imbuído do mesmo sentimento. Então, essa é uma estratégia que é fundamental. O segundo ponto é, como você falou, olhar primeiro também para o nosso público interno. Como a gente pode estar fazendo o tempo todo ali para estar estimulando aquele aluno, para estar falando com aquele aluno, para ele não ter se sentido esquecido e achar que, não, só tinha coisa quando eu queria quando eu queriam que eu viesse para cá. Mas não, a gente cuida do nosso aluno também. Obviamente que vai ter momentos em que essa percepção para o aluno vai ser mais alta, tem horas que a percepção vai ser mais baixa, mas assim, inegavelmente estamos todos os dias pensando nisso também. Perfeito. Né? E aí, ano a ano, a gente vem testando um pouco do comportamento. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter os nossos esforços 360. Eu acho que isso é uma coisa que a gente nunca vai desapegar, mas a gente tá vendo onde a gente tá redistribuindo esse investimento, esse orçamento de uma forma para até... Testando também novos, Testando algumas novas estratégias, mas também... se aproximando do que o mercado tem pedido. Tem pedido, né? Então, assim, investindo mais em ativações, em experiência do aluno da casa, investindo mais um pouco no digital, pensando em que o tempo de tela está cada vez maior. Então, assim, a gente tem estratégias que a gente vai readaptando ano a ano, mas na certeza de quê? De que a estratégia 360, ela sempre vai ser fundamental, né? E, assim, como vocês definem isso? É uma coisa que é um dia após o outro, né? É uma construção, na verdade, essa definição. Por quê? Porque a gente dorme hoje achando que tá sabendo tudo, acorda amanhã... Já mudou a estratégia. Elon Musk mudou tudo. Zuckerberg mudou tudo. Então, assim... surge uma rede social nova que tá revolucionando. Então, é o que eu falo muito. A gente precisa ser constante em estar estudando, em estar atento, ser atento a essas mudanças também. Porque tudo isso faz parte da construção. E um dos nossos episódios do Topcast também, ele, né, um dos nossos participantes falou isso, tem que ficar bebendo de novas fontes, né? Tipo, não dá pra você ficar ali sempre numa mesma fonte de informação, olha de outras áreas, sai de escola, né? Tipo, vou olhar, como se falou, a Disney. O que é que a Disney faz no parque de diversões? Eu não vou nem tão longe. Isso é um exercício que eu tenho muito, assim. Hoje eu vou, por exemplo, numa festa de formatura, numa festa de casamento, numa festa de aniversário, eu vou com um olhar tipo, caraca, isso aqui é massa. Quem tem a massa pode usar isso na escola de tal forma, pode fazer isso de outro jeito, porque eu nunca pensei nisso antes. Então, assim, eu acho que a gente tem realmente que sempre beber de novas fontes e não se limitar, porque... Em escola nunca foi feito isso. Se ninguém fizer pela primeira vez, nunca vai ter nada. Então, assim, por que você não ser a primeira vez? Por que você não fazer a primeira vez? Tem alguns momentos que a gente precisa, sim, assumir esse risco. A gente precisa, sim, acreditar na mudança. Isso é fundamental. E não ter medo de fazer, né? Então, eu acho que, obviamente, que sempre com responsabilidade, com consciência daquilo que está sendo feito, né? Então... Eu acho que é isso. É fundamental sempre você beber de novas fontes e fontes diversas. Não se limitar. Massa. Dabi, um ponto que tu falou aí que eu achei bacana, né? Tipo, esse sentimento do aluno. Quando... Eu acho que isso muito em muitas empresas, né? Quando era pra me vender, era prometendo 1000 fundos, né? Não sei o quê, e vai fazer isso, você vai ter esse atendimento, tal. E depois essa quebra de expectativa, ela é muito complicada, né? Então, eu acho que isso aí fica... E acontece natural também. Também, tipo assim, acontece, né? Não tem pra onde. Quando você tá vendendo, é diferente depois, né? Mas... tentar ao máximo diminuir isso daí é uma missão do negócio, né? Ele tem que começar a entender, porque as pessoas elas entram já com altas expectativas, né? Então, ou o seu vendedor prometer realmente a expectativa real e ele não tá vendendo o que não acontece, né? Porque muitas vezes o churn, né? A saída do cliente, que é esse termo, né? Acontece por isso. O vendedor promete muita coisa e a equipe às vezes não tá pronta para entregar isso. Não é o caso de escola, né? Mas eu vejo muito isso em empresas de consultoria, software, agências também, né? Muito isso de, vou prometer que eu vou vender para aquele cliente em um mês, bater a meta dele. Cara, você tá... Não é dessa forma. Tipo, não é assim, né? Só que o cliente entra numa expectativa, né? E eu acho que isso eu gosto muito de um caso até de um cliente nosso, uma academia, né? Aqui a Pulse, eu digo para ele sempre, cara, é muito bom vender para vocês, porque a gente fala, você vai ter um atendimento humanizado. Aí chega, a recepcionista sorrindo, falando, pergunta qual o seu nome, começa a lhe chamar pelo nome. Então,
quando a pessoa vai lá e faz uma aula experimental, uma visita, ela já sai realmente entendendo que tudo que o marketing está falando lá fora, né, realmente acontece no dia a dia. Sim. Então, as empresas, elas precisam também entender que precisa ser fiel, né, ao que você vende, né? Pô, não vende o que você não oferece, o que você não faz. Então, às vezes é melhor começar a arrumar a casa do que começar a embelezar ela lá fora, Perfeito. né? E isso, você falou uma coisa muito importante desse alinhamento que precisa se ter internamente, né? Então, a gente sempre, pelo menos assim, de 2019 para cá, né, foi o período que eu entrei, a gente trabalhou com marketing comercial muito alinhados. Na verdade, eles são o mesmo setor, na verdade, né? São braços diferentes dentro do mesmo setor. Então, a gente trabalha esse alinhamento o tempo inteiro. Eu tenho um coordenador comercial sentado do lado do diretor de arte, que está sentado do lado da coordenadora de eventos, que está sentado do lado do diretor de criação, que está sentado do meu lado. Então, assim, o tempo inteiro a gente está trocando essas informações dentro de uma mesma sala, porque é indissociável. A gente não tem como dissociar a comunicação do comercial. Eles precisam falar a mesma língua. Né? E da mesma forma que o que está no digital precisa falar a mesma língua de uma ativação de um evento ou de um outdoor que esteja na rua, essa comunicação 360 ela tem que falar a mesma língua do cara que está vendendo a escola ou qualquer modelo de negócio que seja, né? Então a gente preza muito por isso, para que o cliente ele chegue lá, o aluno, a família. Eu não gosto nem de chamar de cliente, né? Apesar de que no mundo dos negócios acaba sendo, né, são as famílias da escola. Uma família, quando chega lá, ela precisa sentir uma coerência, uma conformidade naquilo que ela ouviu falar fora e o que ela está ouvindo falar ali dentro. Né? Então, a gente zela demais por isso, com reuniões periódicas entre o time, alinhamento entre o time, o que está dando certo, o que não está dando certo. Do comercial dizer, os pais estão indo, as famílias estão chegando com dúvidas mais por esse lado e a gente já começa a entregar conteúdo desse lado. As famílias estão procurando mais por isso. Por conta disso de uma escola, então vamos mostrar que a gente faz diferente. Exato. Isso, então, né? Esse alinhamento ele é fundamental e ele é uma das grandes chaves de sucesso também na hora de impactar, né, o nosso público-alvo. Isso para as 3 escolas. E assim, né, tu falou, né, trazendo a história da Colina mesmo, né, um aprendizado nosso que eu acho que foi muito bacana, era isso. Eu sempre fui o comercial, né, da agência e vendia muitas vezes, né, e não alinhava realmente, às vezes, o que é o escopo do projeto, né? Quando começava o projeto, aí ele... Não, porque ia ter isso. Aí o nosso gestor do projeto, não vai ter isso, não. Aí, não, o vendedor falou, não sei o quê. Só que eu não tinha falado, só que também não tinha nada registrado. Sim. Isso é engraçado, como é importante as expectativas e isso realmente funciona. Eu comecei na minha apresentação de proposta, eu explico exatamente o que a gente faz e melhor ainda, eu gasto mais tempo. O que não vamos fazer? O que é que a gente não faz? O que é que não é da nossa responsabilidade? A gente não faz isso, você tem que fazer dessa forma, isso aqui tem que estar dentro da sua empresa. Isso aí tanto melhorou para o cliente quanto para a gente. A gente diminuiu o nosso churn, né? Porque os clientes entram muito bem alinhados, entram mais qualificados, né? E eles realmente sentem mais valor no que a gente vai entregar. Sim. Então, dizer não, muitas vezes dizer o que eu não vou entregar é muito mais importante, né? Do que, às vezes, dizer o que você vai entregar. Então... assim, claro que não é mais importante, né? Eu digo, isso é fundamental, né? Você alinhar expectativas com o quê? A maior insatisfação é sempre essa. Expectativas diferentes, né? Então, transparência e verdade são aliadas fundamentais. E novamente, assim, quando a gente começa o projeto, né, na Colina, primeira reunião, a gente esforça, junta toda a equipe e o nosso diretor de operações, né, meu sócio Heitor, faz a apresentação, o nosso horário de funcionamento, prazos de como a gente trabalha, tanto para ele cobrar a gente, quanto ele, como é que diz? Tanto quanto a gente cobrar ele, quanto ele cobrar a gente, né? Então, a gente faz um acordo muito claro ali, né? De entrega, porque isso é fundamental. E assim, né? Dentro desse ambiente de escola, né? Que você vem trabalhando, Abi, eu até anotei aqui, assim, eu sei que às vezes não é um ponto, mas como você avalia a concorrência, né? Tipo assim, existe um movimento, você percebe que, tipo, vocês estão liderando esse movimento, se isso está acontecendo, até mesmo não só a concorrência, mas o mercado lá fora disso, né? De escola, o que é que você percebe ser novas tendências, assim, do mercado? Vamos lá. Uma coisa que a gente debate muito lá internamente, eu debato muito com o meu diretor também diretamente isso, a presença cada vez maior dos grandes players nacionais no mercado local, né? Então,
escolas tradicionais que a gente tinha aí no mercado, que acabaram sendo compradas por grandes players nacionais e que acaba que, no final das contas, vai distanciando um pouco da família, vai distanciando um pouco do aluno, porque perde-se um pouco do DNA. Então, eu ainda acredito que a visão do dono local, a visão do todo local, ela é muito importante ainda para essa proximidade, sobretudo falando de uma escola, de uma cidade como Natal, ainda muito provinciana. Sim. É muito importante que a gente tenha essa visão do dono, que a gente tenha esse conhecimento muito claro sobre o mercado, sobre a nossa região, sobre onde a gente está, porque às vezes um player desse chega aqui, fez um estudo de mercado de determinada forma, costumes, né? Mas não é a mesma coisa, né? Quando você está aqui. Então ele chega com, funcionou essa forma, essa receita de bolo funcionou lá no norte e vai funcionar aqui também em Natal. Não vai funcionar. Não necessariamente ela vai funcionar. Então, perde-se muitas vezes esse DNA. Eu acho que a gente hoje vive numa zona de muitas oportunidades, dado essa entrada muito forte de players nacionais aqui, em fazer a escola serem escolas genuinamente potiguares. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Maple Bay, Maple Bay é uma rede do mundo inteiro, inclusive. Tem diversas, centenas... Mas tem um gestor local, né? Cara que tá aqui, exato. Né? É uma gestão daqui, local. Né? A gente é franquia. A gente tem uma marca, uma central que a gente se reporta, mas a gente tem donos locais que entendem o mercado local e que estão ali que moram aqui, né? Que moram aqui, que são pais da escola, né? Os filhos estudam na escola. Então, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Pô, muito bacana. Eu acho que esse movimento, né, é natural, né? Eu acho que a gente vê muito isso. Começou primeiro a automatizar tudo, né? Aí ficou legal, automático. Mas depois o mercado mesmo volta. Pô, eu quero humanizar, né? E hoje eu acho que tá nesse momento, né? Tipo, as pessoas estão sentindo já a falta do cuidado de você ser atendido por um humano, né? Muitas vezes, tipo, porra... Ninguém aqui tem saco para resolver coisa de celular, né? Sempre um robô que lhe atende, que vai não sei o que, no final cai. Então, assim, o Nubank, né? O banco, a gente pode dizer, cresceu em cima de humanizar, né? Banco era a mesma coisa. Você resolver uma coisa no banco, era extremamente burocrático, era robô. O que ele fez foi botar uma pessoa e isso, né, se tornou já um grande diferencial, né? Então, a experiência, ela precisa ser levada muito em consideração. E, Nabil, enfim, pô, o papo excelente aqui, né? Acho que vamos agora pro nosso quadro final, que é essa caixinha de perguntas aqui, né? Algumas perguntas surpresas, né? Vamos ver se você vai ter aí o requebrado aí para conseguir responder, mas todas elas, até algumas talvez que você já tenha falado aí, né? Experiências inspiradoras que você teve, né? Para criar alguma coisa do Porto. Acho que até você falou aqui várias da própria Disney, né? Teve alguma outra experiência, assim, que lhe inspira bastante? Tem alguma outra marca, algum outro negócio? Rapaz, eu acho que, assim, eu aprendi muito realmente na Disney. Eu acho que tem outras referências, tem complementares mesmo, mas, assim, essa base que como eu falei lá atrás, né, no começo, de que eu pude enxergar lá, de que tudo era muito milimetricamente organizado para poder o show acontecer, eu acho que foi uma das, se não a maior lição que eu tive nesse intercâmbio que eu fiz, nessa oportunidade que eu tive. Eu acho que realmente é olhar individualmente para cada um. Eu acho que esse olhar detalhes, cuidadoso, né? Que eles têm lá com tudo, que eu tinha lá também com tudo, me fez trazer esse olhar zeloso. Nabil é o cara mais perfeccionista, né? Um dos que mais existe aqui que eu já conheci. Me faz também ser assim hoje, sabe? Tipo, lá, aniversário de todos os estabelecimentos da Disney são dentro dos parques, seja loja, seja restaurante, eles são preparados com mini bolos de aniversário pra que, tipo, você chegou lá com botão de aniversário, alguém viu, dá você, canta parabéns, então, tipo, pra ter aquele magical moment, como eles chamam lá, né? Então, assim, esse olhar zeloso na individualidade com cada um foi uma das lições realmente que eu pude trazer comigo na mochila dos Estados Unidos pra cá, realmente, e que me inspiram todo dia nesse sentido na minha atividade. Eu acho que é isso, assim. Bacana. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosto muito de olhar pro todo, eu não me limito realmente a buscar um segmento A, B, C ou D. Tem boas práticas em diversas empresas aí no Brasil e afora. Vamos embora para mais uma. E eu acho que, assim, só complementando é isso, né? A experiência, ela não precisa ser necessariamente cara, né? Tipo um bolinho.
né? Sim. Tipo, pô, um negócio, sei lá, né? R$5 aqui, você faz um muffzinho, né? Alguma coisa Sim. assim. E que encanta, né? Então, assim, experiência, mais uma vez, o cuidado, ele são nas palavras, é a forma de atender, é realmente uma coisinha dessa. Então, às vezes a galera, não tenho dinheiro pra fazer isso. Pô, não é. Dá pra fazer qualquer pequeno negócio, ele pode oferecer uma experiência muito boa, né? E às Seja vezes o atendimento. detalhe, ele vale muito mais, o valor agregado que o detalhe tem é muito maior do que o preço, né, Pô, de demais. uma ação. Até você falando agora, a gente falando de pequenos negócios, lembrei muito um caso, até vou compartilhar aqui, né, já estender. O cara, ele foi lavar o sofá lá de casa e ele, tipo, fazendo todo o acompanhamento. Eu no trabalho e tava só, né, minha esposa em casa e ele me dizendo, ó, tudo certo, tô aqui lavando e dando reporte. Ó, já tá assim, vou aplicar tal produto agora, vou fazer isso daqui agora e não sei o quê. Eu disse, caramba, tipo, ele dando todo o reporte do trabalho, eu disse, pô, pagando um valor lá que eu achei barato e ele fazendo toda a experiência, tipo assim, ancorou o valor pra lá pra cima, né? Eu disse, caramba, depois de todo esse acompanhamento, eu tô achando barato ter pago esse valor pra ele, né? Eu disse, pô, então é tipo isso, não importa o que você faça, não importa se é uma escola, se é uma consultoria, se você vende xícara, papel, você pode oferecer sim uma experiência, né? Entender realmente o que é que o cliente precisa. Isso aqui, né, Nabil? Você enxerga seu mercado como saturado, disputado ou promissor? Promissor. Promissor, né? Educação, né? Não tem como, né? Não tem como não ser promissor. Na verdade, até tem como não ser promissor a depender, né? Mas assim, eu acho que é extremamente promissor, muito pelo que eu falei, né? Dessa entrada aí de grandes players no mercado, desse distanciamento do público-alvo. Tem outras escolas também que têm crescido hoje no mercado, que lá na frente vão ser certamente grandes concorrentes, e extremamente positivo e saudável que isso aconteça, né? O mercado melhora como um todo, a régua vai para cima, então cada dia mais a gente busca ser melhor, né? Então eu acho que isso aí é um mercado sim promissor. E assim, como você falou, né? Mudanças vão acontecer, Sim. né? Tipo, até um dia desse a gente não tinha empreendedorismo, né? Em matérias, né? E tudo mais. Hoje em dia em São Paulo já existem escolas. A Link, né? Tipo, só para formar a galera para ser empreendedora já, né? Hoje a gente tem caminhado aí para uma parceria com a Link também olha aí. No Porto, então isso é uma coisa que spoiler já aí, viu? Que é muito positivo pra gente. Né? Massa mesmo isso. E a última pergunta, Nabil. Deixa eu abrir aqui. Com tantas responsabilidades em sua função, né? Como que você consegue gerir seu tempo e se manter motivado junto com sua equipe? Rapaz, essa aí nem eu sei a resposta. Essa daí também estamos querendo saber, né? Todo mundo que tá assistindo. Mas vamos lá, eu acho que é ter um propósito claro, né? Eu acho que, como você falou, aí a vida é uma gangorra, tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá pior, tem dias que a gente tá mais disposto, mais cansado, mas eu acho que quando a gente tem um propósito, a gente acorda, eu pelo menos acordo todos os dias, lembrando qual é o meu objetivo, o que eu tenho que fazer, e vestindo a camisa e indo atrás. Então, eu acho que a gente tem aqui, a gente vive uma vida realmente para correr atrás dos nossos objetivos, para ser melhor, um pouco melhor todos os dias, né? E para transformar as pessoas. Eu, pelo menos, acredito muito e me encontro muito na educação pelo propósito que tenho de conseguir ver as pessoas transformadas também pelo meu trabalho. E por mais que não diretamente, né? Porque eu não estou dentro de sala de aula, ali, né? eu faço parte de uma construção, o time que está comigo faz parte de uma construção, todo mundo que está na escola faz parte da construção, e ver essas pessoas construindo a história deles, né? Fazendo a história deles, é muito bacana. Então, isso me motiva, brilha o meu olho todo dia um pouco mais nas 3 escolas, realmente é onde eu consigo me realizar hoje por completo. Talvez há 6 anos, 8 anos, 10 anos, eu não imaginaria que eu estaria trabalhando nesse segmento, mas assim, realmente é onde eu me encontrei. E eu acho que é isso que faz eu me mover todos os dias, né? E também ver o time alcançando os resultados, batendo as metas, atingindo os objetivos, vestindo a camisa para encontrar os resultados. Tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. Às vezes, quando tu, caramba, como é que isso aqui não vai dar certo? E chega alguém junto e diz, não, vai dar certo, vamos lá. E quando eu olho pro lado, tem alguém vestindo, às vezes, a camisa mais do que eu. Digo, meu amigo, eu preciso correr atrás, porque se a galera tá, eu também tenho que estar e vamos junto. Então, realmente é isso, sim. É estar junto com o time, de mão dada, todo mundo vibrando na mesma energia. Pô, massa demais, Nabil. Pô, agradecer mais uma vez tua presença, mestre. Obrigadão mesmo pela parceria, né?
prazer receber você aqui no nosso TopoCast. Enfim, eu acho que ficaram aí muitas lições, né, dentro dessa área de escola, de experiência, né? Acho que bacana isso. Falamos talvez bem menos de escola, mas muito mais da experiência, né, dessa estratégia que é muito importante. Então, agradecer, né, bastante tua presença, tua contribuição e deixar aqui um momentinho para você fazer suas considerações finais, aí algum aprendizado, alguma coisa que queira ainda compartilhar que não foi dita. Não, eu quero realmente agradecer, né, a você o espaço. Primeira vez que eu faço isso, então pra mim também é um pouco novo. Foi bom, né, galera? Já nota 10 aí. Mas assim, é muito legal a gente conseguir ter espaços como esse pra debater, pra falar até de educação por um outro viés. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha em escola, apesar de não ser professor por formação, se sente um pouquinho educador, Sim. né? Pelo menos que de coração, tá ali vendo, impactando. E eu acho que, assim, tem duas coisas que eu acho que são imprescindíveis, né? Que eu acho que eu queria deixar para todo mundo, assim, que trabalha com comunicação e marketing, né? Estude todos os dias. Não necessariamente todos os dias, mas estude sempre, Sim. né? Eu acho que a gente não pode deixar um dia sequer, assim, uma novidade sequer passar, porque é muito rápido, é tudo muito rápido, é tudo muito volátil, ainda, né? Hoje mais ainda. E é verdade, né? Eu acho que a verdade aí, ela falar a verdade na nossa comunicação, comunicar aquilo que é verdade, é um grande aliado também. Então, nunca deixe de ser transparente e verdadeiro e nunca deixe de estudar, porque só assim a gente consegue enveredar aí por um caminho assertivo sempre. Então, acho que é isso. Acho que se eu puder deixar algum conselho... Pô, demais aí. Perfeito. Pessoal, então, obrigado pra quem assistiu o TopoCast. Obrigado mais uma vez, Nabil. Obrigadão. E fique aí próximos episódios. Tamo junto.